Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho. Começa agora, ao vivo para você, o Jornal Brasil Hoje. Você vai ver nessa edição, 1,5 milhão de vacinas da Janssen chegam ao Brasil nessa terça-feira. O imunizante de dose única vai ajudar a acelerar a vacinação no país. E mais, o Tribunal Superior Eleitoral dá um prazo de 15 dias para o presidente da República, Jair Bolsonaro, explicar as declarações sobre fraudes nas urnas eletrônicas. E ainda, a gente segue acompanhando a CPI da Covid, que hoje ouviu o deputado federal Osmar Terra. Ele é suspeito de integrar o suposto gabinete paralelo que assessorava o presidente da República sobre a pandemia. Todos esses detalhes e muito mais você acompanha agora ao vivo no Jornal Brasil Hoje. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Hoje e a gente começa essa edição trazendo uma notícia animadora. Chegou ao Brasil o primeiro lote com 1.500.000 doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. O Elton Moreira então chega com mais informações direto de Brasília. Olá, Elton Moreira, é com você. Oi, Jordeval, olá também a todos que nos assistem. Esse primeiro lote com 1.500.000 doses da vacina desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson chegou na manhã de hoje pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De acordo com o Ministério da Saúde, esse primeiro lote pode ser usado até agosto, isso porque a Janssen pode ser armazenada por pelo menos 3 meses em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius, que equivalem a geladeiras comuns. Outra notícia boa é que esse imunizante é eficaz com apenas uma aplicação, diferente das outras vacinas, deixando o processo mais rápido aqui no Brasil. O contrato do governo federal com a farmacêutica prevê a entrega de 38 milhões de doses ao Brasil até o final de 2021. A Janssen já foi autorizada em 44 países e faz parte da lista de 7 imunizantes aprovados pela Organização Mundial da Saúde. Agora, com relação à vacina de uma forma geral no país, o Ministério da Saúde informou que no mês que vem vão chegar mais 40 milhões de doses e para agosto e setembro a expectativa é de 60 milhões para cada um desses meses. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que toda a população maior de 18 anos vai estar vacinada com a primeira dose até setembro e que todos os brasileiros adultos vão ser imunizados completamente com as 2 doses das vacinas já distribuídas até dezembro deste ano. Jordevar, é com você aí no estúdio. Obrigado, Elton. Daqui a pouco você volta com mais informações. E ainda falando em vacina, a farmacêutica Pfizer anunciou na noite de ontem que está enviando para o Brasil nesta semana, olha só, gente, quase 2,5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Que boa notícia, não é? As entregas serão feitas em 3 voos, todos com chegada pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo. A primeira remessa, com 528.000 doses, está prevista para chegar ainda hoje à noite. As outras 2 entregas estão marcadas para quinta-feira e também no domingo, com 936.000 doses em cada dia. Até o momento, 14 lotes com vacinas da empresa americana já chegaram ao país. No total, já são mais de 10 milhões das 200 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela Pfizer-BioNTech, contratadas pelo governo federal. A farmacêutica diz que vai cumprir o cronograma de entrega até o final de 2021. E uma excelente notícia agora: São Luís, no Maranhão, se tornou a primeira capital do país a vacinar pessoas a partir de 18 anos de idade sem comorbidades contra a Covid-19 nessa terça-feira. O público-alvo representa a idade mínima apta a receber as doses das vacinas contra o novo coronavírus, segundo orientações do Ministério da Saúde. De acordo com a Prefeitura de São Luís, a taxa de vacinação da população adulta era de 80,01% até a tarde de ontem. Vem comigo porque chegou aquele momento da gente conferir o andamento da vacinação pelo país. Vamos então aos dados do Ministério da Saúde, não é? Que vão aparecer aqui na nossa tela. Vamos saber quantas pessoas já receberam a primeira dose? 60.115.887 pessoas
foram vacinadas com a primeira dose. Segunda dose, 22.535.922 pessoas receberam a segunda dose aqui no nosso país, não é isso? Agora nós temos dados também do CONAS que mostra esse panorama da vacinação aqui no Brasil. Vamos então aos números, olha só. Até agora nós já registramos 18.054.653 casos de Covid-19 desde o início da pandemia até agora. Nós tivemos também, infelizmente, 504.717 pessoas que morreram vítimas dessa doença. 504.717 pessoas morreram. No último período, o Brasil registrou 2.131, ou seja, mortes da Covid-19. Muito alto ainda esse índice, 2.000 pessoas sendo mortas por dia em 24 horas. Realmente é um dado preocupante. A gente não consegue reduzir isso, não é? Olha, enquanto a gente vê países mundo afora flexibilizando as restrições contra a Covid-19, porque os casos estão diminuindo, aqui no Brasil o número de mortes insiste em continuar alto. Eu vou conversar agora com a Érica Silveira, que é médica epidemiologista, além de pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Doutora Érica, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, João Derval, boa noite a todos. Tem muita gente que faz aquela comparação, por que lá nos Estados Unidos ou na Europa já estão sendo flexibilizadas essas regras e aqui no Brasil não? Como é que a senhora explica isso? Isso é devido à elevada taxa de vacinação da população, né? Acima de 60% da população, acima de 12 anos, inclusive, não é nem 18, já está vacinada. Então, é um panorama, um cenário que dá essa segurança de começar realmente a voltar 100% à vida normal. O Brasil está bem distante disso. Então, a gente ainda não pode pensar nessa flexibilização como acontece em outros países. Cada país está num momento e num estágio diferente da pandemia. Então, não adianta a gente querer copiar o que está acontecendo nos outros países. A gente tem que avaliar os dados epidemiológicos aqui do Brasil e do estado de Goiás. E como você acabou de falar, 2.000 mortes, né, 2.100 mortes nas últimas 24 horas. Então, nossa situação não está nada tranquila, Jordevan. Pois é, nós atingimos 22 milhões de pessoas vacinadas com a segunda dose. Para a gente começar a flexibilizar, a gente teria que ter atingido quantos milhões de vacinados? Aí a gente tem que fazer a conta. Em torno, né, a gente atingiu nas 2 últimas semanas. A vacinação no país deu uma acelerada, né? Porque a gente tem falado já há alguns meses que a gente tem que estar conseguindo vacinar pelo menos 1.500 brasileiros por dia. O Brasil tem essa infraestrutura devido ao Sistema Único de Saúde, o SUS, que é bem capilarizado no Brasil inteiro, tá? Então, a gente precisa estar com essa taxa de vacinação de 1.500 pessoas por dia. E aí, a meta é atingir 60% da população. 1.500.000, desculpa. 1.500.000 pessoas. Nas últimas 2 semanas, a gente se aproximou disso. Teve dia que a gente atingiu essa meta. Então, as vacinas chegando, a meta é fazer essa vacinação e acelerar para a gente atingir 60%. A gente está hoje com a primeira dose no Brasil em torno de 30%. E com a segunda dose que a taxa está mais baixa, porque realmente é mais lento mesmo. E um alerta que eu gostaria de fazer é que as pessoas voltem para fazer a vacinação da segunda dose. Tem muita gente que não está voltando para vacinar a segunda dose. E isso é algo complicado. Realmente é triste a gente ver essa situação. Agora, doutora, por que no Brasil essa contaminação continua tão alta? E a senhora falou na questão do número de mortes, a gente percebe que o número de pessoas contaminadas está lá em cima ainda. Por 2 fatores. Primeiro, que a vacinação ainda não atingiu um nível que realmente reduz a circulação do vírus, que seria a partir de 60%, né, de pessoas vacinadas. E também a questão do baixo distanciamento social. O uso de máscaras, a gente vê que tem algumas pessoas abandonando ou usa a máscara no queixo, sem cobrir nariz e boca. Então, isso e a alta circulação de pessoas. A gente tem
muitos setores da economia abertos, com muitas pessoas, feiras livres, bares que não estão respeitando o percentual, né, realmente que pode ter de pessoas lá dentro, festas clandestinas. Então, tudo isso aumenta a circulação do vírus. Quanto mais o vírus circula, mais pessoas contaminadas e mais óbitos. Hoje, a mortalidade está maior entre pessoas de 20 a 40 anos, que é a turma aí dos não vacinados e que realmente não estão cumprindo muitas regras. Doutora Érica, obrigado, boa noite. Obrigado, fico à disposição de prestar esclarecimentos para contribuir. Tá certo. O que a doutora falou é muito interessante. A gente anda pelas ruas da cidade, principalmente aqui em Goiânia, eu faço isso. Às vezes você tem a impressão que a doença acabou, porque as pessoas não estão usando máscaras, estão realmente se aglomerando demais. Você passa em bares, tem muita gente. As pessoas, quando colocam a máscara, colocam aqui no queixo, não cobre o nariz, não cobre a boca. É preciso tomar esses cuidados para que realmente a gente possa reduzir o número de mortes e também o número de contaminados aqui no país. Vamos agora para um rápido intervalo. Nós vamos mostrar para você dicas importantes para economizar energia elétrica e também as últimas informações da CPI da Covid-19. Todos os detalhes em instantes para você no Jornal Brasil Hoje. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje, ao vivo aqui na TV Pai Eterno. E você que está em casa acompanhando o nosso programa, você já visitou o portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre fé, sobre devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você pode também entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone que é o WhatsApp. Anote o número aí, 62-3506-9800. Vou repetir para você, é o 62-3506-9800 e venha fazer parte desta família de amor. Agora você que sempre acompanha o nosso programa aqui, mande a sua foto, mande o seu registro vendo o Jornal Brasil Hoje. Você pode aparecer aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, é muito fácil. Você vai tirar uma foto sua assistindo o nosso programa, vai postar no seu Instagram e marcar o Instagram também da TV Pai Eterno, que é @TV Pai Eterno. E você aproveite e marque também o meu Instagram, que é @JordevaRosaOficial. E aí a gente vai ter o maior prazer, a maior alegria de ter você com a gente aqui, mostrando a sua imagem. Então vamos saber quem fez isso? Vamos então para a nossa tela, saber quem são as pessoas que registraram. Olha aí que maravilha! Esse aí é o Calil Suami. Mora no Jardim Novo Mundo, na região leste de Goiânia, acompanhando o nosso programa, registrou. Tem mais? Tem sim, olha só esse garotinho, 8 anos de idade, esse é o Heitor Jubé. Ele mora em Goiânia e também fez questão de registrar a sua imagem, né, registrando a sua assistência, a sua audiência aqui ao nosso programa. Obrigado, Heitor. Gente, a Câmara dos Deputados aprovou por 258 votos a 136 o texto base da medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. A medida já havia sido aprovada pela Câmara, mas foi alterada pelos senadores e, com isso, precisou ser novamente votada pelos deputados. Segundo o governo, a privatização pode reduzir a conta de luz em até 7,36%. Mas entidades do setor, no entanto, afirmam que a conta de luz vai ficar mais cara, porque o texto prevê medidas que geram custos a ser pagos pelos consumidores.
Como a medida provisória precisa ser votada até terça-feira, para não perder a validade, uma sessão extraordinária da Câmara foi convocada ontem e teve fim durante a noite. Agora o Congresso Nacional tem até 120 dias para aprovar a medida provisória, para aí sim ela se tornar lei em definitivo. Gente, e há poucos dias a ANEEL anunciou que a conta de energia elétrica vai ficar mais cara. Por isso, é importante ficar de olho em como economizar. A Tiara Castilho conta pra gente agora mais detalhes sobre essa economia. Confira na reportagem. Para onde a gente olha, praticamente estamos usando a energia elétrica. Seja em casa, no trabalho, na rua. Ela é necessária para o funcionamento do mundo. Mas a cada dia percebemos que a conta está chegando mais cara. E isso é realidade em todo o país. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que o valor da tarifa da bandeira 2, vermelha, que é a mais cara, deve aumentar mais de 20%. E o motivo para a alta do preço é o aumento no custo da geração de energia no país, causada pela crise hídrica. Com a escassez de água nos reservatórios, a condição de gerar energia através das hidrelétricas fica mais difícil e o sistema elétrico brasileiro precisa ativar as usinas termoelétricas que usam gás ou diesel para gerar energia e esse custo da energia fica mais caro, então, por conta dessa seca. Com a chegada do inverno no dia 21 de junho, em alguns estados no país as temperaturas ficam mais amenas e com isso o consumo de energia elétrica aumenta, porque alguns aparelhos são mais usados, como por exemplo a máquina de secar roupas, os aquecedores, o chuveiro elétrico, entre outros. E falando em chuveiro elétrico, ele é realmente um dos principais vilões quando o assunto é gasto com energia. O aparelho pode representar mais de 30% no valor total da fatura das famílias. Então, a principal dica que nós temos para os clientes nesse momento, que agora a gente tem um período mais frio aqui no estado de Goiás, é realmente conseguir reduzir um pouco o tempo do banho. Assim, a gente já resolve dois problemas. A gente ajuda tanto na escassez da água, quanto também ajuda a economizar energia. Outros aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos também consomem bastante energia elétrica, mas é possível reduzir o consumo com atitudes simples do dia a dia. Muito importante que os clientes verifiquem a condição da sua geladeira. Também tem a grade traseira da geladeira, que precisa ser limpada periodicamente, claro, com equipamento desligado, e isso também ajuda a economizar energia. Algumas notícias sobre um possível apagão de energia elétrica já circulam, mas Marco Aurélio esclarece a situação. Por hora, não há nada concreto, são especulações, a gente não acredita que a gente venha a ter realmente um apagão, mas é claro, nós precisamos fazer nossa parte, reduzir o uso da energia e ajudar nesse momento de escassez de água. Olha, matéria importante com dicas mais importantes ainda. Se você quiser rever essa reportagem, basta você acessar o nosso canal no YouTube, Pai Eterno, tá bom? Lá estão as nossas reportagens aqui da TV Pai Eterno. Gente, começou em Brasília a 8ª semana de depoimentos da CPI da Covid-19. Hoje a comissão recebeu o deputado Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania. O Elton Moreira traz agora os principais pontos do dia pra gente. Elton, é com você de novo. Olá, Jordeval. O ex-ministro da Cidadania, o deputado Osmar Terra, foi ouvido na condição de convidado. O nome dele é apontado como um dos principais que fizeram parte do suposto gabinete paralelo que teria orientado o presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Antes do início da sessão, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas da Covid-19, que ultrapassou a triste marca de 500 mil de mortes pela doença aqui no Brasil. No depoimento desta terça, Osmar Terra disse que nunca defendeu a imunidade de rebanho quando a população é exposta livremente ao vírus sem medidas preventivas. Apesar disso, o deputado criticou a adoção de medidas restritivas por estados e municípios para conter a pandemia, como o lockdown e a quarentena. Olha só o que ele disse. Com as escolas fechadas, nós estamos há 300 dias com as escolas fechadas. Isso não tem justificativa científica, minha gente. Não tem argumento científico que explique isso. Então, o pânico
das previsões catastróficas, pautou os governadores e pautou a vida das pessoas. Será que alguém aqui não teve constrangimento e não seguiu? Osmar Terra também foi questionado pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros, sobre por que ele minimizou a pandemia no Brasil e fez previsões erradas de que tudo estaria normal ainda no primeiro semestre de 2020. O deputado respondeu que se baseou na situação da China, que só não esperava o surgimento de novas cepas, que são variações do vírus que podem ser até mais letais. Agora, outro destaque do dia foi justamente sobre aquela questão do gabinete paralelo que aconselhava o presidente sobre diversas medidas ineficientes de combate ao novo coronavírus. Vamos ver o que ele disse. O senhor vai pergunta para um, pergunta para outro para formar um juízo. O presidente da República não pode fazer isso? Ele pode. Claro, isso não significa que tem gabinete paralelo, que tem estruturas paralelas. Isso é uma falácia. Jordevar, essas foram as informações atualizadas de hoje sobre o que aconteceu de mais importante lá no Senado Federal. Eu volto com você. Obrigado pela sua participação. Opinião agora, o jornalista irmão Diego Joaquim fala sobre a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, em suspender a convocação de governadores da CPI da Covid. Olá, irmão Diego. Olá, Jordevar. Boa noite para você e para você que acompanha o Jornal Brasil Hoje. A decisão da ministra Rosa Weber aponta o caminho legal que uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal deve trilhar. A comissão pode apenas convidar governadores a depor, mas eles não são obrigados a comparecer. E não são porque não podem ser investigados pelo Senado Federal. Lá atrás, quando os senadores conseguiram a aprovação para os trabalhos da CPI, a base aliada do governo federal conseguiu pressionar e colocar no alvo das investigações os governos estaduais por conta deles receberem recursos federais. Mas conforme mostra a decisão liminar da ministra, decisão que deve ser confirmada no plenário do Supremo, os governos estaduais podem ser investigados, mas pelas respectivas assembleias legislativas de seus estados e tribunais de contas, mas não pelo Congresso Nacional, seja a Câmara ou o Senado. O uso de recursos federais cabe à investigação, mas ao Tribunal de Contas da União. Assim, a base aliada do governo federal perde um campo de trabalho dentro da CPI. E o debate, então, deve ficar focado nas ações do governo federal no combate à pandemia. E é o que se espera, uma vitória da oposição. E aumenta a pressão sobre o que o governo realiza. E é somente isso que devemos esperar dessa CPI, um ensaio ao debate político em vista das eleições de 2022. Obrigado, irmão Diego. E a gente vai agora para o intervalo. A seguir, olha só, o TSE dá um prazo de 15 dias para o presidente Jair Bolsonaro apresentar provas se houve fraude ou não nas eleições de 2018. Em instantes, eu trago todos os detalhes para você no Jornal Brasil Hoje. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. O Tribunal Superior Eleitoral deu um prazo de 15 dias para o presidente Jair Bolsonaro apresentar provas se houve ou não fraude nas eleições de 2018.
Esse é um assunto para lá de polêmico e, por isso, a gente convidou o Melilo Diniz, que é analista político e faz parte do movimento de combate à corrupção eleitoral. Está aqui com a gente para participar do Jornal Brasil Hoje. Melilo, boa noite a você. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Boa noite, é uma alegria. Só queria acrescentar que também sou advogado eleitoral há mais de 30 anos e é por isso a razão que estou representando a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no movimento de combate à corrupção eleitoral. E temos acompanhado muito de perto esse tema, inclusive em contato quase que semanal com o Tribunal Superior Eleitoral e também as organizações da sociedade civil. E é por isso que a gente sempre convida o senhor para comentar esses assuntos, especialmente nesse momento dessa decisão tão polêmica do TSE. Eu queria perguntar para o senhor, o que na prática significa essa decisão do TSE? O TSE dá um limite ao discurso do presidente Bolsonaro acerca da hipótese de fraude. Essa hipótese é muito terraplanista, porque o argumento diz respeito ao fato de ter ganho a eleição no primeiro turno e depois no segundo turno. Ora, a fraude seria para o contrário, para não permitir que ele fosse do primeiro para o segundo turno. E essa decisão do presidente Luiz Roberto Barroso indica que está na hora de mostrar provas. No modelo brasileiro, quem acusa tem que apresentar as provas. E me parece que é esse o objetivo principal que deve ser alcançado por essa medida. É provável que o presidente saia por mentiroso, porque se já tivesse as provas, as teria apresentado logo depois da sua eleição. Agora, Melilo, se ele não apresentar as provas, como é que fica a situação? Bom, primeiro será desmentido, segundo poderá responder a processos tanto no âmbito da Justiça Eleitoral como no âmbito do crime. É improvável que uma coisa ou outra ande para frente, até porque isso depende de representação do Ministério Público Federal. E, nesse momento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está tentando aí se equilibrar diante das grandes demandas que o país tem, não deve ser a sua prioridade. De todo modo, de forma objetiva, o presidente vai ser contraditado ou vai ser contrariado nessa versão estapafúrdia. O sistema de urnas eletrônicas começou a ser testado em 1996. Eu acompanho bem, sou inclusive advogado do inventor da urna eletrônica no Brasil, Carlos César Moretson Rocha, e quero destacar que, desde lá, não há nenhuma prova de fraude nas urnas eletrônicas. É segura, então, a urna eletrônica? Olha, é seguro na medida do conjunto de sistemas e de auditorias que ela passa. Pode melhorar? Claro que pode. Todo sistema que já tem esse tempo todo permite melhorias. A urna eletrônica brasileira é uma urna de primeira geração. Já há modelos de terceira geração, ou seja, 2 gerações a mais do que a original. E, não obstante isso, é necessário que o Tribunal Superior Eleitoral cumpra o papel de informar essas questões diretamente à população, conscientizar e tirar qualquer dúvida a respeito da segurança do voto. Melilo, qual que é mais fácil fraudar? No voto impresso ou na urna eletrônica? Sem dúvida nenhuma, falo como velho advogado que fez eleições com cédulas. Eu quero dizer para vocês que é muito mais fácil a fraude quando há cédulas eleitorais. Nesse momento, o modelo brasileiro ainda está sem nenhum tipo de comprovação de qualquer fraude e a gente pode, repito, continuar pesquisando. Mas não vai ser nessa forma do grito, de qualquer tipo de ameaça à democracia, que se vai levar esse debate. É impossível isso. Melilo, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa noite. Eu agradeço, um grande abraço a todos da TV Pai Eterno. É uma alegria estar com vocês sempre. Um prazer receber o senhor aqui, principalmente porque conhece muito e está sempre disposto a explicar para o nosso telespectador os fatos mais importantes do país. O Paraná está avançando no setor de industrialização e já teve o maior crescimento do país em 10 anos. Nos últimos tempos, o estado passou de 6,38% para 7,43% da produção da indústria de transformação brasileira.
Por isso, vou conversar agora com o Rafael Paes, que está lá no sul do país, traz mais informações para a gente agora. Olá, Rafael, é com você. Oi, Jordeval, e a todos. Olha, o crescimento de 1,05 ponto percentual nos últimos anos fez com que o índice passasse de 6,3% para 7,43%, como você acabou de dizer. De acordo com a pesquisa elaborada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a evolução paranaense foi puxada pelos setores de impressão e reprodução, produtos de madeira, veículos automotores e celulose e papel. O levantamento foi feito com base nos dados do Sistema de Contas Regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e levou em consideração o intervalo entre os biênios 2007-2008 e 2017-2018. Apenas o Pará, com 1,41, e o Rio Grande do Sul, com 1,08, tiveram desempenho melhor neste recorte de 10 anos. O resultado consolida o Paraná como o quarto maior polo industrial do país e fica atrás somente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E a tendência é de aumentar esse crescimento nos próximos anos, diante da atração de novos negócios. Com saldo de 93,7 bilhões de reais, o estado é também o quarto com maior participação no Produto Interno Bruto, o PIB, da indústria no Brasil, com 7,1%, novamente atrás aí de São Paulo, que teve 29,8%, Rio de Janeiro 11,4% e Minas Gerais 10,9%. Agora, Jordevá, a gente fala de clima. É uma frente quente em pleno inverno que vai trazer chuva forte e temporais para o Uruguai e parte do Rio Grande do Sul a partir da metade desta semana, de amanhã em diante, portanto, né? O sistema frontal deverá ser responsável por causar elevados volumes de precipitação com alta incidência de raios, enquanto frentes frias se movem ordinariamente de sul para norte e são impulsionadas por massas de ar mais frio. Nas frentes quentes, a instabilidade se desloca de norte para sul e se forma a partir do avanço de uma massa de ar quente sobre uma massa de ar frio. Este tipo de fenômeno é muito comum no inverno e particularmente entre os meses de junho e julho. Na sequência, neste tipo de situação, é comum a formação de um ciclone extratropical, ou seja, Jordevá, a previsão é de tempo bastante instável para o sul do país nos próximos dias. Essas foram as nossas informações de hoje. Eu volto contigo aí em Goiânia. Até amanhã. Abraço para você, até amanhã. A corrupção, infelizmente, é uma velha conhecida dos brasileiros e não basta punir quem comete esse crime. A prevenção evita o desfalque financeiro em órgão público e também o abandono da população. Pensando nisso, em prevenir, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União lançaram uma plataforma onde várias instituições públicas são monitoradas. Confira mais detalhes na reportagem. Melhorar a gestão, combater a corrupção e a lavagem de dinheiro. Esses são os focos da plataforma digital que foi lançada pelo Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Todos os estados no país já foram cadastrados para participar do programa, que é voltado aos gestores das organizações públicas e tem como objetivo reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil, a grau similares aos de países desenvolvidos. O foco é a melhoria de gestão. O tribunal, ele, em conjunto com os demais parceiros da rede, ele verificou que no Brasil sempre se atuou muito na repressão à fraude e à corrupção. E é lógico que isso deve se manter, não é que nós vamos sair disso. Mas o campo da prevenção ele era muito pouco visto, muito pouco, vamos dizer assim, focado. Então, nós resolvemos focar nessa área da melhoria de gestão, da melhoria dos controles internos, da vigilância da sociedade em cima do gestor, dos canais de comunicação e transparência, melhorar, fazer aquilo que a gente, na medicina, né, eles falam que seria a medicina preventiva, né? Então nós fazemos a gestão de risco preventivo, para que evite que problemas futuros aconteçam. O programa funciona por meio de uma plataforma de autosserviço. Primeiro é preciso acessar o site rededecontrole.gov.br, ter acesso à plataforma, preencher todos os dados da empresa, da instituição ou do órgão de trabalho.
A ferramenta auxilia o gestor e oferece segurança para a tomada de decisão. Assim, é possível assinar documentos sem medo de ações ilícitas. Utilizando a plataforma informatizada, o programa faz um mapeamento e oferece um diagnóstico mais seguro, evitando a fraude e corrupção. E essa plataforma, ela vale para qualquer entidade. Então, ela vale para a Prefeitura do interior de Goiás, a Prefeitura, por exemplo, de Umas, ela vale para a Petrobras, ela vale para o Ministério das Comunicações, ela vale para qualquer um. Ela é uma plataforma que foi construída para que qualquer gestor, seja de um estatal, de um ministério, de uma secretaria, do governo do estado, ele possa se avaliar. E depois disso, ele ainda tem um retorno. Quando o gestor terminar, que ele vê a situação e ele tomar a decisão, eu quero melhorar a minha instituição em tal área, ele vai clicar naquela área e o programa, a plataforma, já vai sugerir a ele todas as medidas que ele precisa. Seja ele um plano de integridade, seja ele um minuto de decreto, seja ele um curso, enfim, o que ele precisar. Aqui no Brasil, mais de 2% do PIB, Produto Interno Bruto, é perdido com a corrupção. Isso equivale a cerca de 2 bilhões de reais anualmente. Apesar do surgimento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção recente, a Defensoria Pública acredita que, mesmo com um certo atraso, a ferramenta chega em um momento importante que o país vive. Chega atrasado, primeiro, porque, ao que parece, infelizmente, para parte da população, para parte da sociedade, a corrupção seria algo normal, né? O que é totalmente repugnante. Não existe nada de normal num cenário desse, em condutas dessa. E a perspectiva de ser um trabalho preventivo, isso, na nossa opinião técnica, é bastante salutar. Por que salutar? A prevenção, a gente pode ampliar qualquer tema, né? A gente sabe que muitas vezes medidas preventivas são mais salutares. Por quê? Porque evita o desvio. Quando eu falo desvio, não estou falando de desvio financeiro. Evita o desvio do ato, evita a incorreção. Por quê também? Porque sempre que ocorre alguma coisa, por mais que nós tenhamos aí todo um aparato de reparação, de punição, mas há de convir que o prejuízo já foi causado. E é hora de destacar as notícias internacionais no nosso Giro pelo Mundo, que hoje traz como está a pandemia em diferentes regiões do planeta. Confira. Mais de 100 mil pessoas morreram de Covid-19 na Colômbia. O país sul-americano ultrapassou a barreira na segunda-feira, com um recorde de 648 mortes registradas em 24 horas. A Colômbia foi duramente atingida por uma terceira onda da pandemia. As esperanças estão concentradas na lenta campanha de vacinação. Quase 15 milhões de colombianos receberam a primeira dose da vacina e 4.800.000 já tomaram a segunda. Já imaginou um delivery de vacinas contra a Covid-19? A Índia começou a testar entregas de pacotes por drones a dezenas de quilômetros de distância. O experimento abre caminho para o envio de remédios e vacinas anti-Covid-19 para áreas remotas do país. Os drones realizam um trajeto determinado pelos controladores, entregam produtos médicos e retornam ao ponto de partida. Essa é uma forma de enfrentar uma onda agressiva de Covid-19 na Índia, que acumula mais de 388 mil mortes desde o início da pandemia. A Itália vai suspender a exigência do uso de máscaras ao ar livre a partir de 28 de junho. Foi o que anunciou o governo na noite de segunda-feira, já que os casos e hospitalizações de Covid-19 estão em queda. O uso obrigatório de máscaras foi imposto em outubro do ano passado, quando o país entrava em uma segunda onda da epidemia. Porém, o uso da máscara será mantido em áreas públicas fechadas. E você confere agora o que foi destaque no Jornal Brasil hoje. O Tribunal Superior Eleitoral deu prazo de 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente provas de que ocorreram fraudes nas eleições de 2018. A determinação também se estende a outros políticos que tenham feito acusações do mesmo teor. Bolsonaro é a favor do voto impresso. Chegou hoje ao Brasil o primeiro lote da vacina contra a Covid-19 da Janssen.
Ao todo, 1,5 milhão do imunizante, que é de dose única, deve ser distribuído até o final de agosto. Segundo estudos, a vacina apresenta 100% de proteção contra hospitalização e morte por Covid, depois de 28 dias de aplicação. A Procuradoria da República no Distrito Federal apontou temeridade de risco assumido pelo Ministério da Saúde na compra da vacina indiana Covaxin e propôs a abertura de uma investigação criminal sobre o contrato do governo com a empresa Precisa Medicamentos. Segundo a Procuradoria, há indícios de possíveis irregularidades no contrato para a entrega de 20 milhões de doses da Covaxin, no valor total de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Cada dose foi negociada a $15, preço bem superior ao da negociação de outras vacinas no mercado internacional, a exemplo da Pfizer. Gente, por hoje acabou, mas amanhã tem mais. Eu volto com o Jornal Brasil hoje às 6 da tarde dessa quarta-feira, ao vivo, para todo o país aqui na TV Pai Eterno. Fique com Deus, grande abraço e até lá.